Parlamentares de estados produtores e não produtores de petróleo travam uma batalha no Congresso Nacional. Está prevista para hoje a votação dos vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto que estabelece novas regras para a distribuição dos royalties do petróleo em áreas já licitadas. A gente vai conversar então com a repórter Fernanda Galvão, que acompanha a movimentação lá no Congresso, tem os últimos detalhes para a gente. Boa tarde, Fernanda. Muitas reuniões, muitas conversas por aí. Hoje a temperatura está alta, né? Pois é, Leila, boa tarde. Olha, a última reunião acabou agora há pouco. A bancada do Rio de Janeiro do Espírito Santo se reuniu com o presidente do Congresso e do Senado, Renan Calheiros, pediu o adiamento da votação do veto, mas a votação está mantida assim, viu? O presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, para manter a ordem durante a votação, já que será uma sessão bastante longa, bastante tensa, divulgou uma nota com algumas regras. Cada parlamentar vai ter 20 minutos para mostrar a sua posição e, ao final de 10 parlamentares, entre deputados e senadores, algum líder partidário poderá pedir o encerramento da fase de discussão. Só aí já terá se passado mais de 3 horas. Eu estou aqui com o líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, e também com o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. E é só uma coincidência, Leila, ser governo e oposição aqui, porque essa é uma questão que não se trata de governo e oposição, mas sim de estados produtores e não produtores. O deputado Alessandro Molon está à frente das negociações, fala em nome dos estados produtores. Deputado, esse tempo estabelecido aí de 20 minutos, 3 horas de discussão para vocês não é suficiente. Vocês querem debater mais ainda esse tema? O problema é que serão 140 votações diferentes. A cédula que será entregue aos parlamentares contém 140 dispositivos diferentes vetados. Aliás, deveria conter 142. Foi republicado o veto hoje no Diário Oficial Extraordinário da União, o que deveria levar, por uma questão de bom senso e de respeito ao regimento e à Constituição Federal, que o veto fosse novamente lido, que fosse reaberto o prazo, que fosse montada a comissão mista que determina o regimento comum do Congresso, para que o veto fosse votado oportunamente, com todas essas garantias respeitadas. E nós queremos discutir cada dispositivo, porque são dispositivos diferentes, são votações diferentes, e nós não vamos aceitar que seja uma única discussão, ainda que com 20 minutos, para que em 20 minutos cada parlamentar fale dos 140 dispositivos diferentes. Nesse tempo não dá nem para ler os 140 dispositivos, quanto mais para discuti-los. Por isso, nós dissemos ao presidente do Senado que nós vamos para o enfrentamento, sim. É um precedente perigoso que se abre nessa noite no Congresso, uma guerra fratricida, uma guerra federativa talvez sem precedentes, e eu espero que até o momento da votação predomine o bom senso, seja desmarcada essa votação, que o Congresso vote o orçamento hoje, e é isso que o Brasil quer ver votado, o orçamento, por uma questão de responsabilidade, e depois com calma o Congresso, que é a Casa do Entendimento, busque uma saída negociada, que garanta aos estados não produtores mais recursos. Nós somos solidários a essa luta dos estados não produtores, mas que isso não se dê através de retirar dos estados produtores o que eles têm e que é fundamental para pagar a previdência dos seus servidores, para contratar servidores públicos e para fazer frente aos compromissos já assumidos. Por isso, nós vamos fazer um apelo ainda essa noite, e se ele não for atendido, nós vamos para a guerra sim, para defender os nossos estados e a Constituição Federal. Deixa eu fazer essa pergunta para o deputado Ronaldo Caiado. Deputado, o senhor acha que essa votação tem que ser mesmo hoje? E esses 140 dispositivos do veto deverão ser votados em bloco, ou dá para atender esse pedido aí dos estados produtores de discutir um por um e votar um por um? Olha, isso é uma matéria vencida. Nós sempre votamos aqui em bloco matérias que têm o mesmo objeto. Essa matéria já foi por demais debatida. O ponto fundamental cabe exatamente na distribuição dos royalties aos demais estados e municípios que não se beneficiam dele, que são explorados em alto mar. Esse é um ponto que os prefeitos não abrem mão. É uma posição já vencida na casa e não tem por que nós procrastinarmos isso. Nós não estamos descumprindo em nada a Constituição. A Constituição autoriza a casa a ela ter o direito de definir o rito processual da votação dos vetos. É isso que nós vamos fazer, debatendo
mostrando a necessidade dos municípios hoje em poderem receber essa verba que eles estão totalmente estrangulados. Nós não estamos aí fazendo nenhum enfrentamento ao Rio de Janeiro, nem ao Espírito Santo, muito menos a São Paulo. O que nós estamos reivindicando é exatamente compartilhar de algo que não está no território deles. Isso está em alto mar. Nós, dos estados que não recebemos, nós pagamos as despesas da Petrobras para fazer as pesquisas, nós pagamos as despesas da Marinha para poder fazer toda essa segurança na área. Enfim, existe uma participação de todos os brasileiros para que pudéssemos chegar à condição que nós chegamos. O que é inaceitável é que apenas 2 estados se beneficiem do repasse desse dinheiro para poder atender aí a demanda orçamentária. Os outros estados também têm a mesma demanda. Tem a situação crítica da Previdência, tem a situação difícil também do funcionalismo público e dos investimentos. Como tal, essa matéria é uma matéria discutida por muito tempo e nós agora na reunião de líderes reafirmamos a posição por maioria ampla, tá certo? Apenas um voto contrário para que votássemos o veto na noite de hoje. Deixa eu fazer a pergunta agora para o deputado Alessandro Molon em relação ao mérito da questão, porque, deputado, todos esses procedimentos aí regimentais vão no máximo atrasar a votação durante algumas horas. Agora, no mérito, vocês têm menor número e, portanto, já contam que não vão conseguir vencer. O veto deverá ser derrubado, é isso? Veja bem, além de Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que tem uma perda evidente e imediata, além disso, perdem, não nesse ano ou no ano que vem, mas daqui a 3 ou 4 anos, os estados da Bahia, do Amazonas, do Sergipe e do Rio Grande do Norte. Esses estados todos perdem no médio prazo, porque os campos que produzem vão aumentar sua produção. Além deles, Minas Gerais e Pará também serão prejudicados por essa lógica, porque virá uma medida provisória da mineração e nós vamos defender que o mesmo critério que está sendo aplicado hoje ao Espírito Santo seja aplicado a esses estados. E o mérito final vai ser decidido pelo Supremo. Portanto, os estados não produtores podem até ganhar nessa noite, mas não vão levar. Ok, deputado. E agora para o deputado Ronaldo Caiado. Você acha que tem alguma chance deles conseguirem convencer parlamentares de outros estados, além de Rio e Espírito Santo, e conseguirem a vitória hoje? Vou deixar claro, essa correlação que o deputado Molon faz, ela não procede. Nós não estamos discutindo aqui a exploração no território do Estado. Nós estamos discutindo aqui a exploração em alto mar. Então não tem por que criar o temor que amanhã o Pará ou Minas Gerais serão penalizados com essa situação. Existe um sentimento nacional de que todos nós arcamos com essas despesas. Todos nós arcamos com todas as despesas da União, da Petrobras e de tudo isso. Então não é correto, não é justo apenas o benefício ser determinado a poucos estados. Isso já cria uma distorção enorme. Esse quadro hoje colocado pelo deputado Molon, que nós podemos discutir esse pacto federativo novamente, podemos buscar compartilhar essa despesa com a União, nós estamos de acordo. Mas foi a base do governo, na época que nós aqui propusemos esse projeto de lei, que não quis compartilhar um maior repasse aos estados e diminuir a parcela da União. Agora, com a penalização a 3 estados, eles querem rever essa posição que não aceitaram a época que o deputado Ibsen discutiu essa matéria no plenário. Ok, deputado Caiado, muito obrigada. Muito obrigada, deputado Molon. É com você, Leila. A briga é boa, hein, Fernanda? Vai render essa história.